Oi, pessoal, desculpa, caiu aqui, ó, a internet. Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Voltando aqui pra live. E aí, como é que vocês estão? Vamos encher um pouquinho de linguiça até entrar alguém aí pra gente falar sobre mulheres que inspiram. Nós estamos aproveitando aqui pra poder fazer essa série de mulheres que inspiram. Eu li um depoimento hoje no Facebook, num dos meus comentários. Tô esperando o meu computador religar aqui porque caiu aqui a internet. Então eu quero ler para vocês mais tarde, quando tudo estiver normal aqui, pra gente começar a falar sobre mulheres que inspiram, né? Às vezes quando eu coloco esse título, muitas pessoas acham que eu vou falar só de mulheres, como eu sou cristã, mulheres da Bíblia, né? Mas Oi, Maria! Saudade! Mas vai muito além, né? Só de mulheres da Bíblia que nos inspiram. Deixa eu pegar um lugar aqui mais claro, gente. Peraí que aqui, como tá de noite. Peraí um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui pra gente conversar um pouquinho melhor. Então, como eu tava falando, a gente acha às vezes que é só as mulheres da Bíblia que eu vou falar, né? Vão ter mulheres, sim, que pra mim foram essenciais na minha formação, né? Mas eu li um comentário que uma amiga minha deixou no Facebook a respeito da mãe dela. Eu achei muito lindo, lindo demais, inspirador. Quero ver se eu consigo ler aqui pra vocês assim que o meu computador ligar, que o meu computador deu tchutcha. E aí eu quero ler pra vocês. Mas vamos lá, até eu conseguir ler sobre a história de Raabe, que é algo que eu quero falar pra vocês. Às vezes a gente tem na cabeça que as mulheres que nos inspiram têm um padrão inalcançável, né? Inatingível, né? Que são aquelas super mulheres, que são mulheres que às vezes a gente acha que não vai conseguir ser como elas, né? Aquelas mulheres que são guerreiras, são inspiradoras, né? São acima da média. E essa mulher que eu quero falar hoje é uma prostituta, né? Aí você fala, como assim, Miriam? Como uma mulher que é prostituta não pode nos inspirar? Mas essa é que é a questão. Ela foi prostituta por um tempo e a história dela mudou. E dessa prostituta veio a linhagem do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha palavra hoje para você é que você fique atenta à vida das pessoas que estão ao seu redor e não julgue essas pessoas que estão ao seu redor, porque a gente não sabe o que Deus tem para nós através da vida dessas pessoas, né? Quem diria que de uma prostituta o Salvador viria? Da linhagem dela o Salvador viria, não que ele nasceu dela, né? A gente sabe que Jesus veio de Maria, mas a linhagem de Jesus, se você pegar a linhagem de Jesus, não tem pessoas perfeitas. Não tem pessoas inatingíveis, inalcançáveis, aquelas pessoas que são ali, aos olhos da sociedade, aquele padrão perfeito, né, de gente. Essa mulher, ela mudou a geração dela, a história dela, e é sobre ela que eu quero falar. Raabe, o contexto no livro de Josué, e a história dela fala de uma mulher que era prostituta daquela época, né? E que morava na cidade de Jericó. Por que eu tenho que relembrar ou contar essa parte para vocês? Porque a história dela se dá pelas coisas que ela fez, pelo posicionamento que ela teve diante de uma situação que ela estava vivendo. Jericó, Jericó estava sendo... Deixa eu soltar meu cachorro aqui, gente, que ele tá chorando aqui. Peraí um pouquinho. E aí eu não consigo concentrar com esse cachorrinho chorando na orelha. O que acontece? Jericó seria uma das cidades que Josué iria
junto com o povo de Deus, iria destruir, né? E a fama dos guerreiros de Deus estava tomando conta daquela região. Todas as cidades que Josué pegava para lutar, né, junto com os homens de Deus, eles ganhavam, eles tinham vitória. Então, a fama dos feitos de Deus, a fama sobre as coisas que Deus estava fazendo naquele povo, estava chegando nas cidades em que seriam destruídas, né? E Raabe, ela começou a ouvir sobre os feitos de Deus. Então, ela queria conhecer, né, quem era esse Deus. Dentro dela, ainda sendo uma prostituta, ainda sendo uma mulher de uma outra cultura, ainda sendo uma mulher que adorava outros deuses, começou a conhecer o Deus de Israel, porque era assim que Deus era conhecido entre as pessoas que eram pagãs, que cultuavam outros deuses. Raabe começa a ouvir as histórias dos feitos de Deus, né, através do povo de Israel. Então o povo começou a ficar com medo. Ali o povo temia, né, quem era esse Deus. Começaram a saber que Deus era todo poderoso, que ele tinha todo o poder e que toda a mão que Israel tocasse, tudo que Israel tocasse, Deus era com Israel. Então oi pessoal que tá entrando, oi Aline, oi Cleide, boa noite meninas. Então essas pessoas oi Verusca, essas pessoas que começaram, né, quando Deus envia, quando Josué envia os espias ali para aquela terra para sondar, porque era assim que era a estratégia de guerra, quando ele viu os espias para aquela cidade, Raabe acolhe esses espias dentro da casa dela, para que ela pudesse proteger ele dos soldados daquela região, né? E aí o que acontece? Deixa eu só ligar meu computador aqui, gente, porque o meu computador bugou. Que eu quero ler o texto com vocês. E aí o que acontece? Quando ela protege esses espias, né, ela faz um pacto, uma aliança com eles ali. Ou seja, ela estava dando a proteção, mas ela queria algo em troca. E prestem atenção nesses detalhes que eu vou falar no final sobre esses detalhes. E ela ali, naquele momento, ela passa a proteger os espias, desvia a atenção dos espias, das pessoas que vão procurar, porque homens daquela cidade vão procurar os soldados, né, os espias de Israel. E ela fala, eles estiveram aqui realmente, mas foram pra mata, né, fugiram, né, para o deserto adentro e vão atrás deles. E quando o exército sai, né, para procurar os espias, ela aproveita e faz uma aliança com esses espias e fala assim, olha, eu protejo vocês, eu não entrego vocês, desde que vocês, quando forem destruir Jericó, porque ela já sabia que eles iriam destruir Jericó, porque aonde a mão do Senhor tocasse, eles tinham essa vitória. Então ela faz uma aliança com eles de salvar a vida dela e dos familiares. E aí esse pacto é feito, os espias falaram, olha, quando a gente chegar aqui, né, vocês não, então você protege os seus parentes, se você nos trair, nós não temos mais, né, compromisso com você. E até isso acontece, ela sai, e até que acontece toda a história de Jericó, que vai aquele cerco, né, nas muralhas de Jericó, o quanto que Deus manda o povo marchar e as trombetas tocarem lá, que é outra história, não é o foco que eu quero fazer aqui. Qual que é o foco que eu quero fazer aqui para vocês? Raabe era uma prostituta, e a Bíblia deixa bem claro que ela era uma prostituta, né? Ela era uma mulher pagã que cultuava outros deuses, que não acreditava no Deus verdadeiro até naquele momento. Mas quando a fama de Deus começa a alcançar os arredores de Jericó, as histórias dos feitos do povo que Deus tinha com ele ali, da aliança que Deus tinha com Israel, e se você estudar a história de Josué, tudo que Josué fazia, Deus fazia ele prosperar, Deus fazia ele ganhar, porque Josué tinha um compromisso com Deus, porque Josué tinha uma aliança com Deus, e a única coisa que Deus pede para Josué é que ele não se afaste da Bíblia, né, da palavra daquele momento ali, mas que ele meditasse na lei do Senhor dia e noite. Então Josué cumpre a parte que ele tem com Deus, e Deus sempre dá vitória para Josué naqueles momentos, porque Deus era com ele. O nome do Senhor era honrado. Uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês, nós como cristãos, vocês que são cristãos, que estão assistindo essa live, ou agora ou mais para frente,
A importância de levar o nome do Senhor por onde você vai é muito sério. Nós temos que entender que nós carregamos a presença do Senhor dentro de nós. E as pessoas, quando olham para nós, elas não enxergam só a Miriam. Elas enxergam a Miriam, que é cristã, a Miriam, que é de Deus. Então, que imagem que você está passando de Deus? Que imagem você está levando para Deus? A imagem que o povo de Deus levou para Raabe dos feitos de Deus era que era um Deus justo, era que era um Deus fiel com eles e que tudo que Israel colocasse a mão, Israel prosperaria e Israel venceria. Não estou fazendo uma teologia aqui que os cristãos vão só vencer, porque nós vemos de Gênesis e Apocalipse que não foi assim. Mas o que eu quero dizer para você, qual é a imagem que você está levando aonde você trabalha, aonde você vive, dentro da sua casa, como nós estamos falando do mês da mulher, como mulher, que posição você tem dentro do seu lar? Como esposa, como mãe, como filha, como uma trabalhadora, qual é a imagem que você está levando? Você está levando a imagem de Deus? Porque Raabe conheceu o Deus de Israel. Ela fala, eu vou abrir aqui para vocês verem, eu só estou esperando meu computador carregar aqui, porque tinha caído a internet aqui, então tá demorando. E o texto que eu quero ler para vocês, ela fala pros espias, nós conhecemos a fama do teu Deus, do que ele tem feito, e nós estamos tremendo. Que Deus é esse que você tem mostrado para onde você vai? As pessoas conseguem olhar para você e ver Deus? Ou as pessoas olham para você e falam, não quero esse Deus da Miriam não quero ser cristã como a Miriam não. Que tipo de imagem nós estamos levando para a pessoa para que Raabe pudesse abrir mão de uma profissão que ela tinha na época de prostituta, e as prostitutas lá não eram pagas tão ruinzinha, eram muito bem pagas, eram mulheres muito bem pagas, que pudesse abrir mão de uma cultura, de uma ideologia que ela tinha, dos deuses que ela servia, para servir um Deus desconhecido. Será que nós estamos levando esse Deus desconhecido para onde nós passamos, a ponto do Messias vir de uma geração de uma mulher que foi prostituta? Como você está tratando as pessoas perto ao seu redor? Você se julga melhor? Você se acha melhor porque você é cristão? Ou porque você se diz cristão, porque você diz que vai para o céu? Quando você se achar melhor que alguém, lembre-se da onde começou a genealogia de Jesus. Jesus começa a vir de uma prostituta, de uma ex-prostituta. Eu quero enfatizar isso para vocês, para que caia por terra todo ensinamento que nós temos hoje, que para chegar ao céu você precisa estar num patamar de santidade acima elevada. Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele quer mudar a nossa realidade. Raabe, quando se propôs a fazer abrigo para os espias, em colocar em risco a própria vida dela, porque os soldados daquela cidade ameaçaram de matar ela coloca em risco a própria vida dela, para poder ajudar pessoas que ela não conhecia, mas ela tinha uma certeza que ela queria mudar de vida, e ela só sabia que o único que poderia mudar a vida dela era o Deus de Israel. Era um Deus desconhecido, mas que ela começou a entender algo dentro dela, começa a brotar para mostrar que havia algo diferente dentro dela. E eu quero ler o texto aqui com vocês, eu vou abrir aqui agora para vocês, meu computador já está voltando ao normal. O texto que ela fala pros espias é algo tão profundo, se meu computador quiser trabalhar aqui, porque ele tá com meio que preguiça. Para vocês entenderem, foquem. Esse é que eu quero deixar para vocês. Nós somos mulheres que inspiram. Nós somos essas mulheres que podem mudar uma geração. Raabe mudou uma geração inteirinha, vindo de um posicionamento em que ela teve. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Espera aí que agora entrou. Tá meio lerdinho aqui, gente, porque a internet hoje aqui tá uma tristeza. Eu quero que vocês gravem no coração de vocês que tipo de mulheres nós vamos ser. A Bíblia vai falando aqui em Josué capítulo 2 que ela guarda os espias
E ela fala o seguinte: eu sei. Ai, peraí. Fugiu de novo aqui. Ela fala assim, ó, Josué capítulo 2, versículo 9. Eles disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela já sabia que Deus já tinha dado a terra por causa que Israel já estava conquistando a terra. E já era promessa do Senhor que Israel conquistaria a terra prometida. Então ela já tinha conhecimento das coisas que estavam acontecendo. E toda a cidade que Josué e seus homens tocavam os pés, Deus lhe dava vitória, né? Então ela fala para eles assim, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Ou seja, é uma mulher que pega a situação que está acontecendo, precisa mudar a vida dela, precisa mudar a história dela, então ela precisa fazer alguma coisa. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, o que você tem feito para mudar a sua vida? Tem sentado, reclamado de tudo, do governo, do vizinho, do comércio? O que você tem feito? Pare de terceirizar o problema para as outras pessoas e assuma a responsabilidade da sua vida. Se você está com um problema no casamento, o casamento são duas pessoas, é o homem e a mulher. Você tem que tentar achar um problema. Pare de só jogar para a vida em cima do seu marido. Ache a solução do seu problema. Se você está com um problema com seus filhos, ache a solução. Pare, assume a sua responsabilidade como pessoa diante do problema. Você jogar a responsabilidade para outra, aqui o cenário diante que ela estava vivendo, Raabe estava vivendo, era um cenário de morte. A morte já estava decretada para ela e toda a nação de Jericó. Mas ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa para salvar a vida dela, não somente, mas os seus parentes todos, porque é essa aliança que ela faz com os espias. E aí ela vai falar o seguinte, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og e 2 reis amorreus que aniquilaram. Então ela está contando a história que ela já está sabendo que eles mataram os reis e todo o povo que estava lá e tomaram posse da terra. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se, ou seja, a tristeza, a depressão, a angústia tomou conta daquela nação. E aí o que ela fala? Por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, ela sabia que não era Deus dela ainda naquele episódio, ele ainda não era Deus dela, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Aí ela faz o pacto com eles. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, que aí nos versículos anteriores ela fala, ela protege eles e engana os soldados da terra para poder proteger a vida deles. E ela fala, jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Me dê um sinal. E aí eles vão falando sobre a história como ocorreu. Diante da situação que estamos vivendo, diante da situação que você está vivendo, o que você pode fazer para ser uma mulher que inspira? Como você pode inspirar outras pessoas? Você que trabalha com cozinha, você pode ensinar alguém a cozinhar? Você que trabalha com artesanato como eu, posso ensinar alguém a fazer alguma coisa? Posso estender a mão para salvar alguém? Posso aumentar a renda da minha família? Posso levantar, desculpa a expressão, mas a bunda da minha cadeira para poder ter um dinheiro extra? Ou a gente vai ficar esperando cair do céu? Tá difícil para todo mundo. Como que nós podemos mudar? A gente sabe que a gente não pode abraçar, mas eu posso ouvir, eu posso ligar, eu posso ir até a casa do meu vizinho e saber se ele está precisando de alguma ajuda. Eu posso fazer alguma coisa. A Raabe fez algo, ela mudou a vida dela. Não só dela, como a da família toda dela. O que nós temos feito? E dessa ousadia, dessa mulher cheia de Deus que fala para as pessoas, eu sei que o seu Deus vai fazer muito mais. Que Deus, essa eu quero deixar para você que já está há um tempo caminhando como cristã. Que Deus você tem levado para as pessoas. Que Deus estão olhando as pessoas estão olhando para você e que Deus estão enxergando. É um Deus fraco? É um Deus mau? É um Deus cruel?
É um Deus que não tá nem aí? Que Deus que é? Será que as pessoas podem olhar pra minha vida e falar, eu quero o Deus da Miriam? Eu quero o Deus das pessoas que estão assistindo essa live aqui? Será que pode? Porque foi isso que Raabe fez. Quando ela sai do meio deles, ela mora com eles e ela aceita o Deus de Israel para a vida dela. E ela muda a história dela. E de uma prostituta, de uma ex-prostituta, vem a descendência do nosso Salvador. Você pode ser qualquer coisa que as pessoas estão falando, mas cabe a você mudar a sua história. Cabe a você não aceitar mais as nomenclaturas que as pessoas te dão, ainda que você esteja fazendo algo errado. Só você pode mudar a sua história. Só você pode sair da zona de conforto, de levantar de onde você está e mover céus e terras para mudar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Ela foi tão além dela mesma que ela salvou não só ela, mas todos os familiares dela, porque ela não foi uma pessoa egoísta. Naquele momento de desespero, a cidade, o diagnóstico que estava naquela cidade era o seguinte: quando soubemos disso, o povo desanimou. Não parece o nosso cenário? O povo desanimou completamente por causa de vocês, porque todos perderam a coragem. E diante de um monte de povo que estava lá, triste, chorando, desanimado, nós vamos morrer, o que vai ser da gente? Oh, fulano, o que vai acontecer? Todos nós vamos morrer. Ela foi a única que teve coragem de abrigar o inimigo, o suposto inimigo, e se aliar à pessoa que provavelmente aniquilaria toda a cidade. Então ela faz ela tem um ato de ousadia muito grande. Ela tem um ato de coragem muito grande. E ela fala, pois o seu Deus, é aí que ela reconhece, eu acho que Deus levanta lá do trono e fala, é essa que eu quero no meu meio. É esse tipo de mulher que eu quero que pensa, que saia dali, sabendo que vai morrer e vai mudar sua história. Amigos do meu coração, pessoas que estão aqui, ó, que eu sei que estão às vezes doentes, estão deprimidos, estão com depressão, estão com tristeza, estão sem serviço, estão desempregados. Tenham fé, tenham ousadia, tenham coragem, mudem. Mães, vou abrir o coração aqui. Parem de mendigar amor dos seus filhos. Amem, eduquem e mostrem o mundo para essas pessoas como é que são. Criem filhos diferentes, ousados. Não esperem que eles fiquem devolvendo amor para vocês. Amem. Isso que Deus manda a gente fazer, amar, acabou. Se eles não te amam, há um Deus que te ama. Pais, acordem para tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês entendam que quando a gente entende quem nós somos, tudo muda, tudo muda. Quando nós entendemos que nós precisamos levantar e lutar pela nossa vida. Raabe pensou nela, Raabe pensou nos familiares, mas lute por você. Raabe pensou numa geração que poderia vir, a linhagem dela continuou e de todos os outros moradores de Jericó morreram. Morreram porque choraram, tiveram medo. E o desânimo tomou conta deles. Levantem. Parem. Já é tempo de parar de chorar. Já é tempo de parar de culpar todas as outras situações. Assumam a responsabilidade pela sua vida. Assumam a responsabilidade pela sua família, pelos seus filhos, por tudo que está nas suas mãos. Chega de culpar seus pais, chega de culpar seus filhos, chega de culpar o presidente, chega de culpar tantas pessoas. Assumam a responsabilidade pelos seus problemas, pelas suas dores. Só a partir do momento quando nós assumimos as nossas dores, a nossa responsabilidade é que nós conseguimos curar.
Se você não admitir que você tem um problema dentro de você, que há algo errado dentro de você e não se posicionar para mudar isso, nada vai mudar. Escreva a sua história. Raabe escreveu a sua história. Raabe mudou a sua história, um cenário de morte. Raabe reescreveu a sua história. Ela não era uma rainha, ela não era uma sacerdotisa, ela não era uma profetisa, ela não era uma pastora, ela não era uma professora, ela não era ninguém do alto escalão. Ela não era a bela do lar, ela era uma prostituta. E que Deus deixou na Bíblia pra gente aprender com uma prostituta. E que Jesus teve o privilégio de vir de uma linhagem de uma mulher de pulso, de coragem, de uma mulher de iniciativa, de enfrentar o inimigo e trazer ele para dentro da tua casa no intuito de salvar a vida. Preste atenção no contexto, não quer dizer que você tem que sair trazendo todo mundo para dentro da tua casa, não. Era uma coisa de risco de vida ou morte. E ela teve estratégia para sobreviver diante de um cenário de morte. Está faltando pão na tua mesa. O que você tem às mãos para fazer? Você tem um fogão? Você tem uma geladeira? Você tem alimentos que você pode fazer para vender? Se Deus te deu um talento na costura, o que você está fazendo? Se Deus te deu talento no crochê, o que você está fazendo? Se Deus te deu um talento para limpar a casa de alguém, o que você está fazendo? Está esperando alguém bater na tua porta? Reveja seus conceitos. Porque se Raabe esperasse a salvação vir do exército da casa dela, ela morreria. A salvação veio do exército inimigo. Aproveite a situação. Estamos 1 ano nessa calamidade mundial que estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo? Continuamos sentados, culpando todos os nossos governos? Ou estamos tendo uma estratégia? A estratégia que a pessoa de Deus tem... Aqui Raabe não conhecia Deus, mas ela conhecia o Deus de Israel. O seu Deus, ela fala. Você tem orado pela sua nação? Você tem orado pelo seu país? Você tem orado pela sua cidade, pelo seu estado? Você tem orado pelos médicos? Você tem orado pelos enfermeiros? Só Deus sabe o que eles estão passando lá. Você tem feito a sua parte? Você tem ajudado para as mulheres aqui que estão assistindo nas finanças em casa? Ou tem culpado seu marido que está desempregado? Ou você tem sido, em vez de ser uma mulher sábia, tem sido a mulher rixosa, só reclamando? Vamos aprender com a história de Raabe. Vamos aprender com as histórias dessas mulheres que inspiram a nossa vida a sermos mulheres diferentes, a sermos pessoas diferentes. E eu quero ler com vocês, se vocês não leram no meu Facebook, quando eu deixei a notificação da mensagem, eu li algo que eu vou chorar provavelmente, porque eu já li 2 vezes e chorei. E eu quero deixar um testemunho aqui pra vocês, que quando eu deixei o post, tá lá no meu Facebook, se vocês quiserem ver, eu nem quero apagar essa notificação, porque eu achei lindo demais. Eu vou ler pra vocês. A Sara, eu falei assim, você tem alguma mulher que te inspirou ou te inspira? Porque às vezes a gente só acha que tem mulheres da Bíblia, né, pra nós cristãs. E eu quero ler o depoimento dela e espero que vocês prestem atenção, porque foi algo que tocou meu coração, que já começa a doer meu coração só de ler. Por existir pessoas que inspiram outras pessoas, e eu quero muito aprender com essas pessoas que inspiram. E pra minha vida, eu vou levar esse post pro resto da vida, porque foi algo lindo e eu quero ler com vocês. Ela escreveu assim: minha mãe, ela nunca saiu para trabalhar, que é a mulher que inspirou a Sara. Minha mãe, ela nunca saiu para trabalhar fora, mas ajudou muito meu pai com sabedoria. Não tinha preguiça e sabia se adaptar. Vendeu Avon. Para mim, essa mulher aqui é a mulher de Provérbios. Vendeu Avon, bolão, lavou roupa para fora, costurava, acordava cedinho e dormia de madrugada. Em um pequeno
pedaço de terra, plantou morango, amendoim e outras coisas mais. Tinha ervas no quintal e com elas curavam desde tosse a coração partido. Peraí, que eu perdi aqui. Tinha só o Mobral, mas sabedoria de quem falava com Deus. Tinha o conselho certo na hora certa e me ensinou que se não fizer com amor e não for paciente, nada se resolve. E cantava, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Aí ela pede desculpa porque ela tinha escrito bastante, mas eu amo ler. E ela continua escrevendo, foi a parte que mais me tocou. Ela foi alguém que não precisaria me adotar. Essa minha amiga é adotada. Nem amar, pois já tinha 5 filhos. Mas acho que quando senti seu amor e ela e meu pai viram quanto eu precisava do amor deles, se doaram. E eu fiquei escondida no amor dos dois, a vida toda. Eles me escolheram para amar e fizeram bem essa escolha. Sou fã dos dois. Compara o amor de Deus. Gente, você tem uma pessoa que te inspira a esse ponto de comparar o amor delas com o amor de Deus é algo que eu quero para minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim falando, eu quero sentir esse amor. E foi isso que essa mulher passou para Sara. E ela fala sobre que ela faz muita falta e com certeza, eu tenho certeza que faria muita falta. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Que tipo de pessoas nós somos? Somos pessoas que inspiram? A ponto dela falar que o amor de Deus se espelhava na vida da mãe dela. Eu não vou conseguir ler o resto. Se vocês quiserem, tá no meu Facebook. Você sentiu o próprio amor de Deus, que ela fala que é como se Jesus tivesse adotado ele. É que é o sentimento que ela tem, como se Jesus a adotou. Que é o sentimento que os pais dela teve por ela. É esse legado que a gente tem que deixar para essa geração que não entende o que é ser cristão. Nós vamos viver dias muito mais difíceis ainda. E eu não estou falando isso para te desanimar. Eu estou te falando para que você fique firme nas mãos do Senhor. Fique firme com Ele. E faça diferença para quem está perto de você. Faça diferença para os seus filhos. Ensine a ter caráter, ensine a ser pessoas que pensam no próximo. Nós vivemos uma geração muito egoísta. O fato de amar a si mesmo não quer dizer que você tem que pensar só em si mesmo. Raabe não pensou só nela, pensou nela e na geração dela, nos familiares dela. Ela salvou a geração dela. E o que a gente tem feito? Tem deixado os nossos filhos para todo mundo criar, para a igreja criar, para a escola criar. Hoje a escola nem está criando porque nossos filhos não estão indo para a escola. Então a gente está deixando para celular criar, para a internet criar. O que a gente está ensinando para eles? Que legado a gente está deixando para eles? Aprenda com uma prostituta. Se você acha que você pode julgar qualquer pessoa que você vê na vida, qualquer pessoa que você olhar, a partir do momento que você olha para uma pessoa, você se acha melhor que ela, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, porque esse não foi o ensinamento de Jesus. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Que nós possamos ter como essa ousadia que Raabe teve, ter essa coragem que Raabe teve, de sair da zona de conforto, de enfrentar um cenário de morte, de desânimo, de medo e lutar pela vida. Não só pela minha vida, mas de todos que cercam a nossa casa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida das pessoas que estão assistindo essa live, ó Deus. Que a tua presença, a tua coragem, a tua ousadia entre nos corações dessas pessoas. Entre nos lares dela e ajude, ó Deus, a mudar a história de vida de cada uma, Pai. Nós possamos aprender com essa história que o Senhor deixou na Bíblia para nós aprendermos com uma prostituta que mudou a história dela, que abandonou o jeito de viver simplesmente por conhecer o Deus de Israel e querer conhecer cada vez mais. Nós sabemos que durante a história ela não permaneceu prostituta, mas quando o Senhor começa a confrontar o coração dela, ela era exatamente isso que a Bíblia diz.
O Senhor quer mudar a nossa história. E que essas pessoas que estão vendo essa live possa entregar o coração para ti, assim como Raabe fez, possa se posicionar para lutar pelos seus familiares, encher de esperança, fé e coragem, para que tudo mude diante desse cenário que estamos vivendo, assim como Raabe fez, para que dias melhores cheguem nos lares até onde essa live for. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até a próxima, que Deus abençoe vocês.